vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Ao sentir o teu perdão, por teu sangue remidor, recebi alegria do Senhor, aleluia, glória a Jesus. Nesta hora de louvor, que traz gozo ao coração, quero dar-te, meu Senhor, toda a minha gratidão. Aleluia, glória a Jesus.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Se as lutas da vida te fazem chorar e às vezes te faltam forças para vencer, exige um Deus que ao teu lado está. Ele é Deus forte, por ti vencerás.
Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, todos aqueles que estão presentes conosco aqui, que receberam o link desse culto. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata e o motivo desse culto é oração. E eu convido aqueles que desejarem estarmos nesta hora de joelhos para nós darmos início a esse culto com uma oração de clamor ao Senhor. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, quando apresentamos as nossas vidas diante da Tua presença. Opera, Senhor, segundo a Tua graça, a Tua misericórdia, purificando a nossa mente e o nosso coração e nos dando, Senhor, a comunhão contigo nesta hora. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nessa hora ouvir um louvor glorificando ao nome do Senhor. Clamo a ti, ó meu Senhor, clamo a ti, meu Salvador, pelo teu sangue que é vida, ó bendito, vem me libertar. Clamo a ti, ó meu Senhor, clamo a ti, meu Salvador, pelo teu sangue que é vida, ó bendito, vem me libertar. Quando além do véu entrar, irei te dar todo o meu ser, em tua presença te adorar, te bendizer. Clamo a ti, ó meu Senhor, clamo a ti, meu Salvador, pelo teu sangue que é vida, ó bendito, vem me libertar. Glórias a Jesus. Nós vamos ter nessa hora uma oração de intercessão por um dos nossos pastores. Eterno Deus, nós clamamos ao Senhor e é pelo poder do sangue de Jesus que suplicamos, Senhor, a Tua bênção a todas as famílias, todos os lares, Senhor, que estão conosco na comunhão deste culto. O Teu louvor já falou, Tua palavra, Senhor, que possa vir de encontro a cada necessidade, abrindo, Senhor, portas, operando salvação, libertação, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro e consolando a todas as famílias, que tão somente, ó Deus, a ação do Teu Santo Espírito possa trazer alegria, paz, refrigério a cada família, a cada vida nesta hora. Oramos, ó Deus, clamando assim a bênção, a assistência gloriosa e maravilhosa do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, seja louvado o nome do Senhor. Nós vamos ouvir nessa hora a transmissão de alguns dons espirituais por um dos nossos pastores. O Senhor Deus revelou um homem que investiu todos os seus recursos financeiros em um negócio, porém não alcançou o resultado que ele esperava, vindo a perder tudo. Esse homem não é da igreja, mas tem uma filha que reúne em uma das nossas igrejas. Ela enviou para ele o link deste culto de oração e ele está assistindo. O Senhor Deus revelou que abrirá para ele um novo negócio que suprirá toda a sua necessidade financeira e ele terá a experiência da salvação. O Senhor Deus revelou um empresário que tem recebido os links do culto deste período da pandemia. Ele tem passado por dificuldade na sua vida conjugal e a sua filha abandonou a faculdade por causa de um relacionamento que ela começou. E o seu filho, que está desempregado, se envolveu com os vícios. Esse homem tem pensado em tirar a sua própria vida. O Senhor Deus revela para ele ir ao
culto presencial nas nossas igrejas, perto da sua casa, pois ele receberá uma libertação e terá uma direção para a solução completa de seus problemas. Amém. Nós vamos continuar glorificando o nome do Senhor agora com louvor da classe de crianças, intermediários e adolescentes. Glorifica o Senhor junto com todas as classes, né? Com as crianças, intermediários e adolescentes. Lâmpada para meus pés, o caminho ilumina, revelada por Deus, guiará o meu coração. A Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler para mais de Jesus conhecer. Quero amar tua palavra, guardá-la sempre em meu coração, ensinar as pessoas que só Jesus é a salvação. A Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler para mais de Jesus conhecer. Glórias a Jesus. Nós vamos ainda ouvir mais alguns dons espirituais que são manifestações do Espírito Santo acerca da nossa vida, da nossa necessidade, aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Um dos pastores vai transmitir os dons espirituais. O Senhor Deus mostrou uma família que tem buscado uma porta de emprego para um dos seus filhos, que acabou de se formar na Faculdade de Engenharia Civil. O Senhor Deus revela para a família fazer um período de glorificação ao nome do Senhor em uma madrugada e um pequeno período de jejum, pois em breve essa oportunidade de emprego será dada ao seu filho. O Senhor Deus revelou um casal que tem ido aos cultos presenciais. O esposo já tem a experiência de salvação, mas a sua esposa tem ido aos cultos apenas para lhe fazer companhia. O Senhor Deus revela que o chamado para a salvação é para ela e para o seu filho, pois esse filho tem sofrido investida no lar dele. Grande bênção de salvação o Senhor operará na vida dessa senhora e na vida de seu filho. Glórias a Jesus. Vamos mais ainda glorificar o Senhor com mais um hino de louvor e adoração ao nome do Senhor. Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. Eu também não sabia, mas Jesus um dia me encontrou. Jesus buscou-me com seus braços de ternura, falou-me de um amor que jamais conheci, fez-me entender
Amém, aleluias. Nós vamos ainda ouvir mais alguns dons espirituais que serão transmitidos nessa hora. O Senhor Deus mostrou um homem que está angustiado, pois está passando por algumas necessidades materiais e financeiras no seu lar, devido ao fato dele estar desempregado. Ele tem tido dúvida a respeito de sua fé e tem pensado em desistir da caminhada. No momento da imposição de mãos, o Senhor Deus vai operar uma libertação na sua vida, abençoando a sua família, e uma oportunidade de emprego será providenciada para ele. O Senhor Deus mostrou um homem que está decepcionado consigo mesmo, pois nada tem dado certo em sua vida. Ele está desempregado, está aflito, porque o seguro-desemprego que ele está recebendo vai se findar, mas o Senhor Deus revela para ele perseverar fielmente na comunhão da igreja, pois em breves dias uma porta de emprego será aberta para ele. Glórias a Jesus, pela bênção, pela operação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Nós vamos ainda continuar glorificando o Senhor com mais um louvor de adoração ao nome do Senhor. Hoje quero somente agradecer a ti. Hoje nada quero te pedir. Recebe o meu louvor, minha gratidão. Estou aqui, Pai. Só tu me conheces. Quero servir-te mais e mais. Estou aqui, Pai. Só tu me conheces. Quero servir-te mais e mais. Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Hoje quero somente agradecer a ti. Hoje nada quero te pedir. Recebe o meu louvor, minha gratidão. Estou aqui, Pai. Só tu me conheces. Quero servir-te mais e mais. Estou aqui, Pai. Só tu me conheces. Quero servir-te mais e mais. Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Pela fé eu vou seguro em tuas mãos. Pela fé alcançarei a salvação. Mostra-me a direção. Estou aqui, Pai. Só tu me conheces. Quero servir-te mais e mais. Preciso de ti, dirige meus passos. Neste momento é pra tua adoração. Tua adoração. Nós convidamos nesta hora, então, a todos a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, o verso de número 29, que diz assim:
Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Meus queridos, essa pergunta foi feita por um doutor da lei. E ele se aproximou do Senhor Jesus e fez uma pergunta ao Senhor Jesus. Se dirigiu a ele dizendo assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus começou a conversar com ele dentro daquilo que ele conhecia. Ele era um doutor da lei, ele conhecia as Escrituras. E Jesus então perguntou assim: mas o que está escrito na lei? O que a lei diz? Como lês? E ele deixou ali uma colocação para o Senhor Jesus, dizendo assim, aquilo que estava escrito. Assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus simplesmente respondeu a ele, dizendo assim: olha, faze isso e viverás. Mas ele sabia que ele necessitava ainda de algo maior, que a sua alma necessitava, porque ele não tinha certeza de salvação. E a Bíblia diz assim que ele, querendo se justificar a si mesmo, perguntou a Jesus, que foi o texto que nós lemos. E ele pergunta assim: e quem é o meu próximo? Nós queremos fazer primeiramente um parênteses aqui para contextualizar a situação que nós estamos vivendo, em que a igreja fiel nessa última hora vive. Nós vivemos um tempo chamado tempo do breve. Esse tempo é um tempo nomeado pelo Senhor, sobretudo lá no livro de Apocalipse, em que os marcadores proféticos desse tempo estão muito claros para a igreja, porque é um tempo que se aproxima do arrebatamento, da volta do Senhor Jesus. E aquilo que nós vemos diante dessa situação em que esses marcadores estão mostrando para nós, para a igreja fiel, essa brevidade da volta do Senhor Jesus, é que há ao nosso lado, ao redor, nesse mundo, um cristianismo. E esse cristianismo, na verdade, ele tem colocado um obstáculo, uma situação, digamos, de impedimento para que o homem possa alcançar uma experiência de salvação, uma experiência de eternidade, uma experiência de vida na presença do Senhor. O cristianismo e nós temos aprendido na Escola Bíblica Dominical, que é uma instituição que acomoda todo tipo de pensamento de pessoas que se dizem cristãs. Mas evangelho não, evangelho é diferente. No evangelho há um mistério. E é esse mistério, o alcance desse mistério, a revelação desse mistério é que dá a condição ao homem de alcançar uma experiência de salvação, de vida eterna. E esse mistério, o nome desse mistério é Jesus. E ninguém pode alcançar esse mistério se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. E o que é interessante é que aquele homem era um doutor da lei, ele conhecia as Escrituras. E no conhecimento das Escrituras, o próprio Senhor Jesus disse a várias pessoas, aos fariseus, aqueles que sempre estavam ao seu lado ali, muitas vezes questionando, disse assim: olha, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E aquele homem não tinha esse entendimento. Jesus estava ali revelado como um mistério, profetizado no Velho Testamento, e agora, nessa hora que a igreja vive, ele é revelado pelo Espírito Santo de uma forma gloriosa, para que o mistério seja descortinado. E Jesus, então, a partir daquela pergunta daquele homem, quando ele pergunta assim, e quem é o meu próximo? Então ele começa a contar uma parábola. É uma parábola muito conhecida, chamada parábola do bom samaritano. E ele começa a contar essa parábola dizendo que havia um homem, Um homem que descia de Jerusalém, caiu nas mãos dos salteadores, ele saía de Jerusalém e ia para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, e os salteadores o despojaram e o espancaram e deixaram aquele homem meio morto naquele caminho. Jesus começa a mostrar uma história profética, não é algo simplesmente histórico relacionado a um conto, a uma parábola que poderia ter
uma noção de uma ética, de uma moral, não, nada disso. Jesus estava falando de uma história maravilhosa, que é a história da salvação do homem. Porque o homem saiu um dia de Jerusalém. Jerusalém como um tipo aqui maravilhoso de todo lugar que o Senhor preparou. Deus criou o homem para louvor da sua glória, mas ele, pelo seu pecado, saiu ali do Éden. E ele iniciou uma caminhada de descida. Jerusalém, ela fica, a altitude de Jerusalém é 750 metros, nessa ordem, acima do nível do mar. Jericó, menos 250 metros, abaixo do nível do mar. É uma descida de 1.000 metros, e essa descida é uma figura exatamente da descida do homem, debaixo de um juízo de Deus. E o juízo é a morte. E essa morte aqui é uma eternidade sem Deus. E nesse caminho, ali, aquele homem foi assaltado, né? Salteadores vieram, despojaram, espancaram e deixaram ele meio morto. A situação exatamente deste mundo, que é, na verdade, uma conjunção, né? Um consórcio da carne e do adversário, que faz exatamente isso com o homem e tem feito nessa hora, despojando o homem dos seus valores morais, dos seus valores éticos e, sobretudo, dos valores espirituais. Deixando o homem nessa situação, meio morto, pensando que está vivendo, mas uma vida passageira, uma vida terrena, uma vida de 70, 80, 90 anos, como a palavra do Senhor nos fala, mas sem a experiência de uma vida eterna, sem a certeza de uma salvação. E Jesus continua mostrando nessa parábola que havia ali um sacerdote, naquele mesmo caminho. É interessante que os detalhes da palavra, ou seja, o mesmo caminho, Jesus estava mostrando que esse caminho é único para todos os homens, porque todos pecaram e destituídos foram ou estão da glória de Deus. O sacerdote descia, ele viu aquele homem, mas ele passou de largo. O levita, da mesma forma, viu aquele homem e passou de largo, porque nada podiam fazer. E nós vemos exatamente isso. O sacerdote, aquele homem, aquele doutor da lei, sabia quem era o sacerdote. Era aquele que era mediador, aquele que oferecia dons em favor dos homens. O levita era aquele que cuidava das coisas do templo. Ele era responsável por aquilo. Mas o Senhor estava dizendo que a religião, a filosofia, a teologia, até a preparação dos artifícios para o culto, toda a liturgia, nada disso pode valer para socorrer o homem nessa descida diante desse juízo. E ali, a Bíblia diz assim, quando Jesus continua contando aquela parábola, que descia um samaritano. E aquele samaritano, a Bíblia diz assim, que ele chegou ao pé dele, ele viu, e ele começou a ver a situação daquele homem para curar aquela ferida. E a figura do samaritano é a figura gloriosa do Senhor Jesus. Samaritano porque os judeus não conversavam com os samaritanos. E Jesus, no seu ministério, quando ele veio, ele foi exatamente como um samaritano, ele foi desprezado, né? Era como alguém que as pessoas escondiam o rosto. Não tinha beleza nem formosura para que alguém o desejasse. Mas foi o samaritano que chegou ao pé daquele homem para poder acudir. Foi Jesus, somente o Senhor Jesus é que pode e tem o poder para curar a ferida que está no coração do homem. E essa ferida se chama o pecado. É o pecado. E aquele samaritano, ele usou 2 elementos. Os elementos que ele usou foi o azeite e o vinho para curar aquela ferida. Era uma colocação também profética, porque o vinho nos remete ao sangue, ao sacrifício de Jesus, à sua morte. Mas o azeite nos fala da sua ressurreição, porque Jesus morreu, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e enviou a bênção desse azeite maravilhoso para as nossas vidas. Ele nos visitou com o Espírito Santo. A festa começou no Pentecostes e ela continua até hoje porque o Espírito Santo continua sendo derramado. São os 2 elementos, é a morte e a ressurreição. Sem esses 2 elementos, essa ferida chamada pecado não pode ser curada da vida do homem. O que a palavra nos continua dizendo, Jesus contando aquela parábola,
ainda disse que aquele samaritano colocou aquele homem sobre a sua cavalgadura e cuidou dele. O Senhor Jesus fez isso por nós e quer fazer isso pela sua vida também. Só Ele tem poder para curar essa ferida. Ele é aquele que cuida de nós, porque Ele pagou um preço alto para morrer por nós, para entregar a sua vida em favor de cada um de nós. E Ele cuidou, colocou sobre a sua cavalgadura e levou a uma hospedagem, a uma estalagem. E comissionou o hospedeiro, que disse, o hospedeiro disse assim, olha, cuidai dele, e tudo quanto gastares, quando eu voltar, eu te pagarei. Que promessa maravilhosa, que operação maravilhosa, porque nós um dia, nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus. O Senhor nos chamou, Ele curou as nossas feridas, Ele operou em favor das nossas vidas, Ele concedeu uma bênção de paz, de tranquilidade, de graça que só Ele pode dar. Mas Ele nos levou também para uma estalagem. E essa estalagem é a sua obra, a obra do Espírito Santo. Uma obra em que nós encontramos tudo nela. Porque quem é o hospedeiro, quem é aquele que cuida dessa estalagem, é o Espírito Santo. E Jesus disse assim, então, olha, não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o meu Espírito, o Consolador, aquele que vos instruirá em todo o caminho e vos fará lembrar também das minhas palavras. É o Espírito Santo que cuida da nossa vida. É o Espírito Santo que cuida da vida do homem. É Ele que, a partir da orientação daquele homem, disse assim, olha, tudo quanto gastares, eu te retribuirei, né? Eu te concederei, eu te darei, eu pagarei quando voltar. E o Espírito Santo é que tem gastado conosco, né? Nós temos tantas necessidades, mas através dele, através da operação dele, nós temos o livramento para a nossa vida, nós temos o conforto, nós temos o renovo da alegria da salvação, nós temos a bênção na nossa caminhada, nós temos tudo. E a promessa que aquele homem fez, olha, quando eu voltar eu pagarei, mostrando o seguinte, que Jesus ele morreu, ele ressuscitou, mas ele vai voltar. E ele vai voltar para levar o seu povo, para levar a sua igreja, para levar um povo remido e lavado pelo sangue de Jesus. Quando Paulo fala assim, acerca que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ele diz assim, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não há redenção e graça em outro, porque a redenção fala do sangue, fala da morte. E a graça fala do derramar do Espírito Santo, fala aquilo que ele fez por conta da sua ressurreição. E nós somos mais do que vencedores por esse grande amor, por aquele que nos amou. Por esse samaritano que foi desprezado e que o mundo não entendeu. Aquele homem não entendeu aquilo que Jesus estava falando. E por isso Jesus até perguntou para ele. Quando ele encerrou ali a parábola, ele disse assim, agora me diz, qual dos três, o sacerdote, o levita, o samaritano, foi exatamente o próximo diante daquele que caiu na mão dos salteadores? E aquele homem respondeu, foi aquele que usou de misericórdia. Ele não disse que foi o samaritano. Os irmãos observam a distância. Mas ele falou algo muito interessante. Quando ele disse assim, foi aquele que usou de misericórdia, porque Jesus é a expressão da misericórdia de Deus. Misericórdia é compaixão pela miséria alheia. E o Senhor teve compaixão da nossa miséria, da ferida que estava aberta no nosso coração, do pecado. Foi Ele que curou, foi Ele que operou. E só Ele tem o poder para realizar isso. E nós vemos uma coisa aqui, quando Jesus encerra ali aquela pergunta, nós podemos entender uma coisa. Quem era o próximo para aquele homem? Meus queridos, Jesus é aquele que está ao nosso lado. É o próximo. É aquele que a palavra assim, buscai o Senhor enquanto está perto, porque Ele está perto, enquanto se pode achar. Um dia, essa janela, esse parênteses vai fechar e a igreja vai subir para a eternidade. E a certeza de que Ele está próximo, que Ele está perto, foi por meio das suas palavras. Ele disse assim, ó, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós estamos firmes nessa promessa. Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa
esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos glorificar o nome do Senhor nessa hora. Instrumento em tuas mãos, quero ser para teu louvor, um vaso de honra e bênção, para tu usar, Senhor. Breve ou longa minha vida, só terá sentido assim. Por isso peço, faz de mim instrumento em tuas mãos, um vaso para ti, frágil barro em tuas mãos, para tu moldares e revestires do ouro mais precioso, um instrumento teu, sem valor, mas teu Senhor, separado para te servir, conforme te aprouver em teu com a água da palavra, minha mente vem limpar e purifica minha vida com o sangue de Jesus, com o óleo do Espírito, me reveste de poder para ser um vaso de honra e glória em tuas mãos, ó meu Jesus, um vaso para ti, frágil barro em tuas mãos, para tu moldares e revestires do ouro mais precioso, um instrumento teu, sem valor, mas teu Senhor, separado para te servir, conforme te aprouver em teu louvor, Glórias a Jesus. Nessa hora nós já estamos encerrando esse culto. Nós vamos orar por você, pela sua família, para que o Senhor venha conceder uma bênção especial nessa noite ao seu coração. Nós clamamos, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, quando colocamos a vida de cada um dos teus filhos na tua presença. Que tu possas abençoá-los, sustentar, operar segundo a tua misericórdia. E aqueles que ainda não tiveram uma experiência contigo, opera, Senhor, concedendo uma bênção de salvação, de alegria, de graça, e que possam ser sustentados na caminhada nessa vida. Opera, Senhor, para a glória, para o louvor do teu nome. E receba este período na tua presença, nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. O nosso culto está encerrado. Aí na sua tela vai aparecer um QR Code, já está aparecendo um QR Code de atendimento no exterior. E também, se você desejar, envie a sua experiência. Há um QR Code também para você enviar a sua experiência. E ainda há uma assistência pelo número 0800 707 3076. Você pode ligar a qualquer hora. Um pastor vai te dar assistência, vai orar por você e continue
participando conosco nos nossos cultos, o Senhor tenha uma bênção para o seu coração. A todos, a paz do Senhor. Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom! E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elo, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima!